O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 25, aleluias, capítulo 25, quero, enquanto os irmãos procuram, nós esquecemos de fazer a apresentação de um visitante de casa também, né? Já muitas vezes esteve conosco aqui louvando e adorando o nome santo do Senhor. Nosso irmão Robinho, né? Pai do nosso pequeno João, profeta de Deus, amém? E como a igreja quer saudar o nosso irmão em Cristo Jesus, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo, que Deus lhe abençoe poderosamente. Todos encontraram o capítulo 25, aleluias, no verso de número 29, aleluias. Diz assim a palavra de Deus: certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também fui chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas, e comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Tome os nossos assentos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também ao pastor Andres, que hoje é culto hispânico, né? E quando eu cheguei aqui, ele falou que ia ter um pregador que ia pregar em hispânico. Mas se eu tentar, irmão, vocês só vão dar risada do começo até o final do culto, pois eu entendo um pouco de espanhol, vai falar, irmãos, só Deus pode nos capacitar a falar. E quem sabe um dia eu não estarei ministrando em espanhol. Amém? Mas o que eu venho falar nesta oportunidade, o que Deus tem falado no decorrer desta semana, na minha vida, é sobre este texto que nós encontramos na Bíblia Sagrada, sobre a vida de dois homens, Jacó e Esaú. E nós deparamos com um texto que você pode estar se perguntando às vezes, mas eu creio que você já deve ter ouvido algo semelhante a isto que eu irei falar, sobre a situação, sobre aquele caso em que Esaú, sendo o primogênito, ele vende a sua primogenitura a seu irmão Jacó. E o que se eu pudesse intitular, se eu pudesse colocar o título, eu não gosto disso, mas se eu pudesse, eu diria assim: não troque a sua bênção por um prato de lentilha. E é interessante neste texto, e eu, pela primeira vez, eu vou tentar usar o meu esboço aqui, irmãos, porque Deus foi ministrando ao meu coração, e eu fui reescrevendo tudo aquilo que Deus ministrava a mim e a pessoa. Amém? E Deus me fez a pensar o que leva um homem a escolher um prato de lentilha e perde a sua bênção que era dele. E eu fiquei pensando, irmãos,
que levam a pessoa a desprezar este privilégio que Deus havia dado aos filhos que nasciam primeiro. Todo filho que nascia primeiro, ele era abençoado pelo Senhor. E eu vejo neste texto que Esaú, e eu vou parafrasear um pouco esse texto, a história destes dois homens, que Esaú, meus queridos, era aquele filho caçador. E ele volta um dia da sua caça, faminto, e se encontra com o seu irmão. Jacó já era um homem caseiro, não era um caçador. E ele encontra Jacó cozinhando, preparando uma comidinha. E ele, voltando da sua caça, cansado, com fome, pede-lhe a Jacó: Jacó, me dê um pouco deste prato, desta lentilha. E eu acho interessante algo, que Jacó tinha um desejo. Jacó, ele tinha um desejo, ele queria ser abençoado de tudo e qualquer maneira. Mas ele sabia que quem seria abençoado depois da morte de seu pai era Esaú, pois Esaú nasceu primeiro. E por questão de segundos, porque eles são gêmeos, e um, quando nasceu, o outro nasceu agarrado em seu calcanhar. E diz que até mesmo dentro da barriga de Rebeca, ele se contendia. Se você ler um pouquinho mais acima, o verso de número 19 até o verso de número 23, nós vemos que Rebeca pergunta ao Senhor: mas por que eles se movem? Por que eles... Aí ela explica: mas Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo que vai acontecer, o que está acontecendo, e ele já diz e já revela algo sobre a vida destes dois filhos, no verso 23. E o interessante, meus queridos, que um queria a bênção de qualquer maneira, enquanto o outro, ele queria saciar a sua carne. Ele queria saciar o seu corpo físico ali, enquanto o outro queria as bênçãos espirituais. Eu já paro aqui e já olho este texto e vejo que um fez a escolha certa e o outro fez a escolha errada. Uma escolha que iria mudar a vida de um homem, um para melhor e o outro para pior. Aleluia. E nós entendemos, e nós vimos, e já vemos, que se nós temos dois caminhos a ser seguido, um seria o caminho das bênçãos, e o outro é o caminho da maldição. E eu vejo que nós também entendemos que as escolhas que nós fazemos é de nós mesmos. Deus não interfere. Deus nos dá o livre arbítrio. Você é dono de seus próprios passos. Deus nos mostra o caminho que devemos seguir através da sua palavra, mas a escolha de servir a Ele, de ser fiel a Ele, quem faz somos nós. Esaú, naquele momento que ele queria saciar a sua carne, ele fez a escolha dele. Escolheu o quê? O prato
de lentilha do que as bênçãos que viriam sobre a vida dele. Eu imagino que ele não tinha noção do que era a bênção do Senhor. Eu imagino que ele não sabia o que ele estava fazendo naquele momento. Ele estava cego espiritualmente. Porque uma pessoa em sã consciência, que sabe que é bom estar na casa do Senhor, e eu falo isso hoje, vai trocar a bênçãos do Senhor, que o Senhor pode proporcionar para as nossas vidas, por algo que foi até falado aqui pelo irmão operador Leandro, por coisas momentâneas, prazeres momentâneos, porque ele estava satisfazendo a fome dele, ele está satisfazendo a carne dele. Mas se passasse daqui umas 5, 6 ou 7 horas, ele teria fome de novo e teria que comer mais um pouco para saciar. Só que, se ele escolhesse o caminho certo a ser seguido, eu tenho certeza que ele teria a provisão de Deus pela vida toda. Mas ele escolheu um caminho, e todos criticam, e eu vejo muitos pregadores criticando a Jacó, mas Jacó, ele só aproveitou a oportunidade, e a oportunidade em que a Bíblia menciona, antes mesmo dele fazer isso, ou seja, antes mesmo dele nascer, Deus já havia revelado o que iria acontecer. Se você olhar no verso 23, disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, mas desde as suas entranhas 2 povos se separarão, e um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Então Deus já tinha revelado o que iria acontecer. Aquilo era cumprimento somente do que Deus havia revelado. E nós vemos, meus queridos, nos dias de hoje, que muitas bênçãos o Senhor tem prometido a cada um de nós, mas muitas das vezes queremos satisfazer os nossos desejos carnais. A Bíblia nos alerta, Deus nos alerta. Abram vossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo, aleluias, de número 5, verso de número 16, o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo de Deus, ele nos ensina uma verdade, nos alerta, quando fala assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne, e eles estão em conflito uns com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se pois são guiados pelo Espírito, mas não estão debaixo da lei. E a Bíblia nos menciona no verso 21, na parte B, e eu advirto com que aqueles que já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo falando que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito, e o nosso espírito luta contra a nossa carne. E eu já creio que todos já ouviram falar, que todos sabem que nós podemos alimentar tanto um quanto o outro. Você pode alimentar a sua carne, satisfazendo todos os seus desejos, mas você pode alimentar o seu espírito,
satisfazendo a vontade de Deus. A escolha é nossa. Deus nos adverte, Deus nos ensina, o que Ele tem para nós é o melhor, mas para aqueles que praticam tais coisas, estes não herdarão o reino de Deus. E eu creio que eu e você não queremos ir ao inferno. Se nós escolhermos o caminho da carne, nós iremos. Nós trazemos maldição para as nossas vidas. Mas se escolhermos os caminhos, o caminho certo, nós traremos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas, às vezes eu paro e fico pensando comigo. Se você ler a história desde o começo, desde a saída de Abraão da terra da onde ele estava para a terra onde Deus havia prometido, nós vemos que Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, você terá um filho. E todos sabemos que Sara não podia ter filhos, mas Deus havia prometido e Deus o abençoou. Nós vemos, meus queridos, que Isaac nasceu. E que Isaac, meus queridos, era o filho da promessa. E que a promessa que Deus havia feito a Abraão iria se estender entre as suas gerações. Isaac iria tomar o lugar de seu pai, quando seu pai viesse a falecer. Ele iria dar continuidade à promessa de Deus. E a mesma coisa iria acontecer com Esaú. Esaú também iria dar continuidade àquilo que a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Por quê? Porque Esaú, meus queridos, escolheu o caminho errado. E quem recebeu a bênção foi Jacó. Porque de Jacó, meus queridos, nasceu as 12 tribos. E dessas 12 tribos, da tribo de Judá, saiu o Messias, o Salvador. Olha que bênção maravilhosa. E Esaú desprezou. Uma bênção maravilhosa, pastor Anderson, que Esaú estava com ela na mão e ele jogou. Nós temos várias bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um de nós, mas muitas vezes temos jogado no lixo, não valorizado as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Trocamos muitas vezes as bênçãos de Deus por nada. Por nada. Como o irmão falou aqui, e eu faço das palavras dele as minhas, hoje nós queremos um carro. O carro nos traz uma alegria maravilhosa, mas daqui a pouco começa a quebrar, começa a ter a manutenção, e uma coisa puxa a outra. Quem tem carro sabe. Quebrou uma coisinha aqui, daí já vai quebrando outra ali, e depois o que acontece? Você começa a ter dor de cabeça com ele. Você começa a ficar injuriado, agora eu quero o outro. Isso vai se estendendo. Agora, as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, essa não quebra, essa não falha, essa não dá dor de cabeça. Essa não é momentânea, que você sorri hoje e amanhã você chora. Mas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas é eterna. É alegria eterna, é paz, é gozo. Aí eu pergunto, quanto vale as nossas bênçãos? Quanto vale a bênção que o Senhor tem para a tua vida?
Eu falo de um prato de lentilha porque esse texto fala de um prato de lentilha, para você ver. E o interessante é que crente, ou as pessoas, elas são bem, como posso dizer, uma palavra assim que ele fala no texto aqui, irmãos, que ele chega diante de Jacó e fala assim: olha, o que eu vou fazer com a bênção da primogenitura se eu estou morrendo? É exagerado. É exagerado, crente é exagerado. Se eu estou morrendo de fome, meu Deus, crente é exagerado também. Por que eu falo que crente é exagerado? Porque, nesse caso, ele estava com fome. Ele estava com muita fome. E ele estava, olha, estou morrendo. Alguém com fome morre assim, de uma hora para outra? E ele fala: olha, o que eu vou fazer? Olha o desprezo. Olha o desprezo que ele teve. O que eu vou fazer com essa bênção se eu estou morrendo de fome? Olha o exagero. O crente é exagerado também. Ah, Deus, o que eu vou fazer, Senhor, na sua casa se eu estou passando por isso? Se eu estou passando por aquilo? Eu estou quase à beira da morte. E essa palavra, esse termo, muitos crentes usam. Ah, eu estou morrendo de cansaço. Ah, eu estou morrendo de não sei o quê. Ah, eu estou morrendo disso. Ah, se eu não tiver isso eu vou morrer. Não é? Nós ficamos, eu vou morrer disso, eu vou morrer daquilo. Não vai morrer não. Nós conhecemos um Deus que Ele é onisciente, onipresente, é onipotente. Nós conhecemos um Deus que é conhecido como Jeová Jireh, o Deus da provisão, um Deus que não deixa faltar nada para o seu povo, porque a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Aleluia. Como que uma pessoa, glória a Deus, aleluia, fala ou declara: eu vou morrer por causa disso, eu vou morrer por causa daquilo? Que Deus que nós servimos? Um Deus que não pode? Nós limitamos o nosso Deus. Nós limitamos o nosso Deus e por isso é que nós perdemos a visão. Nós perdemos, ficamos cegos espiritualmente. Nós ficamos cegos espiritualmente e trocamos as nossas bênçãos. Mas um homem que tinha um objetivo e que não para, não desiste até conseguir, porque ele foi até o final. Jacó, esse tinha visão, esse não perdia a oportunidade. O irmão dele chegou: eu estou com fome, então me dá a bênção. Eu quero a minha bênção, dá. E se nós vemos, olha, Isaac chega: Esaú, eu estou partindo. Então agora você vai, busca a melhor casa, você prepara para mim, e eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Sim, Senhor. Ele havia esquecido que ele havia prometido ao seu irmão, e ele vai correndo e vai caçar. Aí Jacó, esperto, um homem que não perde a oportunidade, prepara uma comida, sua mãe ajuda ali, coloca, porque a Bíblia fala que um era peludo e o outro já não era, coloca o pelo ali e vai até a presença de seu pai. Seu pai não enxergando muito bem, e eles começam a conversar: aqui, pai, eu trouxe a caça, está aqui, me abençoa, porque a bênção é minha. Jacó sabia que a bênção era dele. Ué, Esaú já tinha vendido, era dele.
E as pessoas falam, ah, mas ele é um enganador. Tudo bem, ele enganou o pai ali naquele momento, mas a bênção era dele. A bênção era dele. Ele só foi oportunista, ele foi e recebeu a bênção. E no final, eu vejo um homem, quando ele cai em si, ele chega até o pai dele aqui da casa, mas espera aí, quem está falando? Sou eu, teu filho Esaú. Ah, você, Esaú? E o que eu abençoei agora? Espera aí. Era Jacó. E diz que quando Isaac abençoou, e quando Esaú ficou sabendo, ele falou, não pai, tem uma coisinha para mim aí, abençoa eu também. Eu também quero essa bênção. Agora eu quero a bênção. Agora ele caiu em si. Ele caiu em si que ele tinha feito a pior bobagem da vida dele. E quando a gente está na presença do Senhor, nós somos abençoados. Aí vai aquela vida abençoada, né? Mas tem momentos que a nossa carne fala tão alto, e que nós perdemos a nossa bênção, porque damos lugar à carne. Depois de feito o errado, nós vamos correndo. Senhor, tem uma bênção aí para mim, Senhor. O nosso erro é esse. É que depois que nós fazemos as coisas erradas, é que nós paramos para pensar na bobagem que nós fizemos. E aí nós corremos atrás do que a gente perdeu ali. Em vez da gente pensar antes de fazer as coisas, para depois não perder a bênção. Mas o nosso erro é sempre o mesmo. Nós erramos. Sabemos que uma coisa que muitos erram, é quando nós maldizemos, quando nós maldizemos o nosso irmão, quando nós fazemos algo que entristece, ou falamos algo que pode entristecer alguém, acusamos, ou fazemos qualquer coisa que fere a santidade de Deus. Aí nós fazemos como impulso, e depois olhamos e falamos, meu Deus, o que eu fiz? Ou seja, Deus estava com a bênção preparada. Aí fala, Senhor, me perdoa. Deus perdoa. Eu creio em Deus que é perdoador. Eu creio em um Deus que tem misericórdia do seu povo que sabe. Mas eu fico pensando no lugar de Deus. Nós erramos, pedimos perdão. Erramos, pedimos perdão. Erramos, pedimos perdão. Erramos, pedimos perdão. Passa-se 30 anos. Erramos e pedimos perdão. Passa-se 40. Erramos e pedimos perdão. Até quando? Até quando nós continuaremos vivendo essa vida? Nós não temos domínio próprio. Uma das virtudes do Espírito Santo, domínio próprio. Esaú, cansado, estava descontrolado, estava com uma necessidade momentânea que levou ele a desprezar as bênçãos do Senhor. Não tinha domínio nenhum sobre a sua própria vida. Ele poderia esperar o tempo de Deus. Ele poderia esperar a provisão de Deus, mas não. Ele quis agir pela sua própria força. Foi lá, não pensou duas vezes, comeu. E eu paro aqui
E quantas vezes da nossa vida, por livre e espontânea vontade, nós temos que parar com uma coisa de dizer que o inimigo é culpado de